No entanto, realizaremos, sob a minha presidência, um debate público. Declaro aberto o debate público. A mesa está assim constituída. Excelentíssimo senhor vereador Cláudio Castro, presidente. Excelentíssimo senhor vereador Zico Bacana. Senhora subsecretária de Desenvolvimento, Trabalho e Inovação, Ana Carina Godoy. Senhora presidente da Associação de Mulheres e Profissionais de Negócios, BPW-RJ, Patrícia Cáceres. Senhora diretora da empresa Altas Ideias, empreendedora e palestrante do SEBRAE, Cris Goulart. E senhora Marcele Jordão, empresária com formação em gestão de negócios. Em primeiro lugar, muito obrigado à presença de todos. É uma alegria que possamos fazer esse debate público hoje, no último dia do mês de outubro, que é conhecido por todos como Outubro Rosa, pela luta mesmo, pelo combate ao câncer de mama, e também a Comissão Especial do Empreendedorismo. Hoje, através desse debate público, a gente vem dar continuidade aos trabalhos que a gente vem falando da questão do empreendedor, com a intenção dessa comissão de fazermos um plano municipal do empreendedorismo, que seria um plano no qual, nos próximos 10 anos, a gente poderia transformar a cidade do Rio de Janeiro em uma cidade empreendedora. Então, uma alegria, queria agradecer todos e todas por estarem aqui. Queria passar a palavra, então, à senhora diretora da empresa Altas Ideias, empreendedora e palestrante do SEBRAE, Cris Goulart. Alô, boa tarde. Muito difícil para mim falar depois da Patrícia Cáceres. Muito difícil para mim. Até porque ela também é minha professora de oratória, então eu já tenho uma admiração muito grande por ela, e falar depois dela, para mim, vai ser um pouco difícil, e da subsecretária também, ambas falam muito bem. Agradeço ao excelentíssimo vereador Cláudio Castro, muito obrigada pelo convite, e também ao excelentíssimo vereador Zico Bacana, muito obrigada. Eu queria falar um pouquinho da minha história, vocês estão me ouvindo bem? Meu nome é Cristiane Goulart, e eu comecei a empreender por dificuldade. Eu não tive oportunidade. Na verdade, eu nasci numa comunidade pobre do Rio de Janeiro, filha de uma mãe adolescente de 17 anos e pai desconhecido. E com 14 anos eu tive que ir à luta, tive que trabalhar, porque eu não tinha muitas escolhas. Eu comecei a trabalhar com animação de festas. Aos 20 anos eu conheci meu esposo, tivemos a nossa primeira filha aos 21 anos, aos 22 anos tivemos o nosso segundo e último filho. Paramos em 2 filhos e estamos juntos até hoje, 20 anos depois. Hoje a nossa empresa ela veio numa transformação bem bacana. Hoje a nossa empresa atua nas melhores e maiores empresas do Rio de Janeiro. A gente atende o mercado corporativo com alimentação. A gente faz coffee breaks, almoços, jantares. É isso que a gente serve todos os dias. Eu tive a oportunidade, em 2012, em participar do meu primeiro programa de capacitação de mulheres, um programa internacional que se chama 10 mil mulheres ao redor do mundo. Esse programa foi subsidiado pelo Banco Goldman Sachs e implantado aqui no Rio de Janeiro pela Fundação Dom Cabral, que é uma das melhores escolas de executivos que nós temos na América Latina. E, a partir desse programa, a minha vida foi mudando, a minha visão, minha perspectiva. Eu percebi que eu era empreendedora, eu sabia trabalhar, mas eu não sabia gerir o meu negócio. Então, uma das coisas que eu tenho aprendido é que o empreendedor que ele quer continuar crescendo, ele precisa estudar, porque o mundo é muito dinâmico. Quem tem aqui mais de 40, igual a mim? Gente, em 30 anos o nosso mundo mudou muito, né? Muito. Sei lá, há 50 anos atrás, parece que o mundo ficou parado, e de 50 anos para cá, foram tantas as evoluções. E, a partir de agora, hoje, as coisas se tornam obsoletas em 24 horas. E eu tive uma segunda oportunidade, que eu fui a Londres com o SEBRAE, trazer as boas práticas de Londres para multiplicar para Rio,
2016, para as Olimpíadas, e a terceira formação foi ano passado, em 2016, que foram 2 mulheres, 2 brasileiras selecionadas para o programa W50 do Banco Santander, na qual ele escolheu 46 mulheres ao redor do mundo, e eu tive a oportunidade de estudar na UCLA, na Universidade da Califórnia, um programa também de mulheres de negócios ao redor do mundo. Então, esse é um pouco da minha história empreendedora, mas eu queria usar meus 5 minutinhos que eu ainda tenho para falar sobre generosidade dentro do empreendedorismo. Sabe aqueles presentes que a vida te dá? Sabe aquelas pessoas incríveis que Deus coloca no seu caminho? Eu tive muitas pessoas que me ajudaram na minha vida. Muitas pessoas. E dentro dessas pessoas, eu tive uma diretora de escola, porque eu tinha 2 combis. Uma quebrava segunda, quarta e sexta, outra quebrava terça, quinta e sábado. As combis eram do mal, gente. Olha, elas me ajudaram muito, mas o que elas me deixaram de cabelo branco. E foi um momento de muita dificuldade. Quem empreende e começou do nada, do -1, que do 0 ainda é positivo, né? 0 é um número positivo. Eu comecei do -1, tá? Eu falo que foi o -1, comecei zerada. E eu decidi trabalhar em casa, porque como eu não tive a presença da minha mãe, eu queria que os meus filhos tivessem a minha presença. E eu decidi ser mãe. Mesmo jovem, eu queria ser mãe. E eu decidi trabalhar em casa, por isso, um dos motivos de eu ter criado uma franquia para mulheres trabalharem em casa, que se chama Coffee Break Delivery. Depois que tiver interesse, eu posso explicar um pouco melhor sobre isso. Eu não tinha onde deixar meus filhos. E eu fui bater na porta de uma escola. E essa pessoa, a gente fez uma permuta, uma troca. Eu nem vou olhar para ela, senão vou chorar. E a gente fez uma permuta. E essa pessoa está aqui nessa sala. Essa mulher me ajudou durante 6 anos da minha vida. Os meus filhos estudaram na escola dela. A permuta é que eu fizesse animação, teatrinho, buffet na escolinha dela. Só que muitas vezes a escola não tinha demanda. E mesmo assim, os meus filhos continuavam estudando, sem eu pagar nada. Ela não deixou um filho meu só estudar de graça na escola dela. Foram 2 filhos meus. Ela já está chorando, Fátima, me ajuda. Não chora. Meus 2 filhos estudaram lá. Meus 2 filhos foram muito bem tratados. Ela era uma das melhores escolas do bairro. Ela era a que cobrava o preço mais justo. E ela lutou muito como empreendedora para ficar de pé. Ela lutou muito. Abrir essa escola foi o sonho dela. E ela lutou por esse sonho até não aguentar mais. Um dia eu estava passando na porta da escola dela e parei, porque eu queria ir lá agradecer o que ela tinha feito por mim. O que eu estou citando aqui é sobre generosidade empreendedora. Ela nunca imaginaria estar sentada e num lugar que eu pudesse homenageá-la. Eu queria que a Fátima ficasse de pé. Não chora, Fátima. Eu falei que não ia chorar. E eu queria uma salva de palmas para a Fátima. Essa mulher me ajudou num momento da minha vida que eu mais precisei. Eu precisava mesmo. Eu não tinha como pagar a escola para os meus filhos. A vida era muito dura, era muito difícil. E ela esteve do meu lado, sem nenhum interesse, muitas vezes sem me pedir nada em troca. E eu queria... eu passei na escola dela para agradecer. O que eu estou fazendo aqui hoje, eu passei uma vez na porta da escola dela, eu falei, cara, eu preciso agradecer ela, porque as coisas mudaram, graças a Deus mudaram. Mas a gente tem que ser agradecido pelas pessoas que fizeram a diferença na nossa vida. E eu estou tendo um privilégio absurdo de poder fazer isso em público. O que ela fez no privado, onde ninguém estava vendo, eu estou agradecendo ela em público. Muito obrigada por você ter feito a diferença na minha vida. Muito obrigada, Fátima. E é isso, gente. Esse é o ciclo virtuoso, né? Esse é o ciclo da vida. É o ciclo que você semeia e a sua semeadura, uma hora ela vem.
não da maneira que você gostaria, mas da maneira que Deus quer te dar. Então, o círculo virtuoso é ser melhor do que a entrega que às vezes você recebe, do que a injustiça que você recebe. Porque se a maldade do mundo mudar você, o mundo conseguiu te destruir. Mas se a maldade do outro te fizer ficar de pé e falar assim, uau, puxa, essa pessoa foi má, mas tudo bem, eu vou me manter de pé porque a maldade dela não vai me contaminar, porque cada um só dá o que tem. Então, que a gente escolha como empreendedor de vida, como um empreendedor que semeia, que você seja um empreendedor na sua vida, que você saia por aí fazendo igual a Fátima fez, semeando boas sementes. A vida vai se encarregar de te devolver essa árvore, conforme a semente que você plantou. Então, empreendedorismo é isso. É você multiplicar na vida das pessoas, é você fazer a diferença, mesmo se aquela pessoa não puder te dar nada em troca. Então, era o que eu queria falar na noite de hoje. Generosidade empreendedora. Foi isso que eu tive a oportunidade, através da Fátima, de viver. Muito obrigada.